Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo aqui do nosso canal Notícias do Fogão. Vamos ver aqui o troca de passes, falando sobre Botafogo e Galo, 0-0, né? Barbosa expulso, Luiz Henrique expulso, confusão com seguranças na saída do campo ali, indo pro vestiário, show de horrores, e o Fogão vai ficar aí desfalcado de dois jogadores importantíssimos do Botafogo contra o Vitória, né, sábado. E é isso, é ganhar ou ganhar do Vitória, ir pra cima do Vitória e conseguir a vitória e encarar o Palmeiras no Allianz Parque buscando ganhar esse jogo e conseguir abrir distância e encaminhar o título. Ó, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Ó, temos a área de membros, clique em Seja Membro e veja um dos 4 planos. Tem planos de R$ 2,99, R$ 4,99 e com vários valores que cabem no seu bolso. Você pode ajudar o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui para fazer um bom serviço para você todos os dias. Então, vamos pro vídeo. Desta quarta-feira, estamos chegando, que jogo quente, hein? Olha, tô sem fôlego com esse final de jogo. Quase estava chamando o meu amigo Wilson Baldini para comentar boxe aqui, porque o final de jogo foi quase isso, né? Carlos Eduardo Mansur, está preparado para comentar futebol ou boxe, Mansur? Boa noite. Boa noite. Quem trabalha com futebol brasileiro precisa se acostumar a comentar também essas coisas. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. A gente aqui de fora, é difícil a gente dizer como essas coisas começaram, como a tensão no campo foi escalando. Agora, em parte, a minha sensação foi de que o Atlético jogou um pouco com a urgência que o Botafogo tinha no jogo e foi transformando o jogo em algo um pouco mais tenso para o Botafogo, um pouco retardando um pouco o jogo, fazendo o jogo não andar, porque também ele tinha pouca resposta à situação do 11 contra 10, foi enervando o Botafogo e no fim a minha sensação é que o Botafogo sai desse jogo emocionalmente um pouco mais abalado até do que o Atlético, que em tese cumpriu o seu objetivo desse jogo a partir do momento que ficou com 10 jogadores, que era tentar levar um ponto. A questão é que, aparentemente, a decisão do dia 30 também começou. Para o Botafogo, esse jogo pode ter implicações tanto no brasileiro, quanto nesse nível de rivalidade que vai ser levado para o jogo de Buenos Aires. Alex, antes de Alex, vamos ouvir o Hulk que está falando. Vamos acompanhar. Para poder tirar essa bola aérea, porque o Botafogo queria bola aérea ali no finalzinho, então o Milito foi muito inteligente nisso aí. E sobre o Arthur Jorge, a gente estava conversando ali, ele tem razão, como eu falei, tem razão no que ele falou, que infelizmente parou muito o jogo, a bola saía, o Everson demorava muito para pôr a bola em jogo, e eu falei, professor, não tire tua razão, você está coberto de razão, mas isso acontece em todos os jogos. As equipes que têm a vantagem no resultado, ela vai levar vantagem, porque os árbitros, cara, é muito difícil eles cumprirem ao pé da letra. E eles não usam o mesmo critério. Se usassem o mesmo critério e fosse correto, independente do time que estão jogando. Tem um tempo limite para pôr a bola em jogo. Tem, não colocou? Pune o jogador. Se eles fizerem isso todos os jogos, vai ter mais jogo, vai ter bola mais rolando e vai ter menos reclamações. Ele tem toda a razão de reclamar do que ele reclamou, foi o que eu falei para ele, não tire tua razão disso aí. Diante de tudo isso. Do Botafogo? No final do jogo, chamando a pancada. Vamos pra lá, senão você não sai daqui. Não. Peraí não, cara. Não, o Marlon não. Querendo falar com ele. O Marlon não foi o Marlon, foi o que eu falei, foi o Luiz Henrique, que chegou pro nosso goleiro reserva. Eu não escutei, ele chegou pro Mendes, e o Mendes não é admitido, inclusive jurou pela família tudo, que o Luiz Henrique no intervalo do jogo. Teve uma discussão lá com o Everson, que eu nem vi na hora o que foi, eu corri lá para ver o que era, para tirar o pessoal. E daí ele falou que o Luiz Henrique virou para ele e falou: seu time de vocês é muito fraco, é uma merda. Eu falei: tudo bem, ele falou isso, cara, beleza, que Deus abençoe e que eles possam ganhar alguma coisa, porque a gente vai lutar para ganhar. Mas como eu falei, o Luiz Henrique tem tudo para ser um craque, não é ainda, tá fazendo um grande ano, pelo que eu vi, eu sou muito ruim de informações assim, mas eu acho que talvez é a melhor época dele todos os tempos, não sei quantos gols fez, enfim, mas tá muito longe de ser craque ainda. Tá muito longe, entendeu? Então, acho que é a humildade em primeiro lugar. Jamais eu vou chegar e falar que um time é uma merda. Jamais eu vou chegar e falar que o jogador é uma merda, porque eu me olho no espelho, eu sou atleta e eu defendo um clube. A partir do momento que eu falo que um time é uma merda, eu estou faltando com respeito com a instituição, não só com o atleta. Então, que sirva como aprendizado, que ele precisa ralar muito. Eu tenho mais de 20 anos como profissional, nunca falei que nenhum time é uma merda. Então que ele aprenda com o erro deles, tem tudo, mais uma vez, tem tudo para ser o craque, mas para isso ele primeiro tem que ser craque como pessoa. Aí, palavras fortes, hein? Palavras fortes.
O Hulk sendo duro nas palavras ali, também, claro, um quê de provocação, então, pensando na decisão. Eu posso estar viajando, indo muito. A minha sensação é que esse ambiente tenso, e como o jogo se desenhou, 11-10, o Botafogo com a necessidade do Campeonato Brasileiro, o Atlético foi enervando, foi levando a temperatura e a tensão do jogo para um padrão acima, gastando tempo, uma provocação aqui, outra ali, uma troca de provocação. Minha sensação é que o Atlético sai mais confortável com essa situação, subindo um pouco a temperatura desse confronto do que o Botafogo, porque o Botafogo vive essa ansiedade de conquistar, do que escapou no ano passado, do que passou muito perto de ganhar e dessa contagem regressiva que parecia virar a temporada em relação aos 2 títulos, e agora a situação está muito aberta nas 2 frentes. Enfim, me parece que o Atlético sai um pouco mais confortável com esse ambiente, com esse clima um pouco mais tenso. Você achou de tudo isso, Alex? Faz parte do jogo, faz parte da tensão pré-final? Todo mundo exagerou um pouco aí? Não, boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Isso aí, lógico que passou do limite, né? Não tem necessidade, cabimento, um desequilíbrio para isso. Não tem necessidade e vai ficar, de repente, palavra de um contra o outro. A gente nunca vai saber, porque ninguém gravou, ninguém filmou. Se o Luiz Henrique falou, quem tá, né? Só que, ao mesmo tempo, tem que ter controle, porque cada coisa que o Botafogo falar vai, de repente, alimentar algo a mais no Atlético e vice-versa. E depois depois veio uma briga de seguranças ali, de apoio, que estava trabalhando em Independência, com a parte de segurança do Botafogo. Daí os jogadores já vêm para fora de novo. Isso não é uma guerra ali, qualquer frustração que possa se dar dentro de campo, que qualquer sentimento ou ressentimento possa ser natural, nada justifica, de repente, chegar nesse ponto, né? Esse tipo de agressão. A discussão até sobre que não deve acontecer, mas aquela questão de campo, de você falar que você é isso, você é menos, às vezes até acontece, né? Não é comum, é muita infantilidade, se for ver, um desrespeito sem cabimento para o que eles estão vivendo. Só que, ao mesmo tempo, pode ter o lado que o Atlético ele sai mais fortalecido disso, só que eu acho que é um exemplo bom ter acontecido para o Botafogo ver que esse desequilíbrio só vai atrapalhá-lo. Deixa eu colocar no papo aqui nossos comentaristas da transmissão dessa noite. Tá aqui o Fábio Júnior, também Eric Faria, que vão conversar um pouco mais sobre esse jogo que ficou quente demais depois do apito final, especialmente. Tudo bem, Fábio? Boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Tudo bem, Diniz, Mussu, Alex, amigo de casa também, obrigado aí. Realmente o jogo ganhou um contexto que, no meu entendimento, concordo com o Alex, até desnecessário, até pelo que foi o jogo. Lógico que desde o início, eu acho que a expulsão do Rubens também condicionou algumas situações dentro da partida. Agora, aquela questão de ficar falando isso ou aquilo, eu acho que trouxe o jogo para um caminho que não é legal. Eric, vendo as imagens, né, também fiquei pensando numa coisa aqui. Veja que a expulsão do Luiz Henrique se dá depois da confusão dos seguranças do Botafogo. Então, o mau comportamento dos seguranças do Botafogo, né, junto com os seguranças ali, imagino que sejam do estádio, alguma assim, o pessoal que estava de azul, né, que são funcionários do estádio, aparentemente, esse mau comportamento criado por eles culminou com a expulsão do Luiz Henrique. Deixou com que o Botafogo vá para o próximo jogo desfalcado de um dos seus melhores jogadores, porque no meio daquela confusão toda, o Luiz Henrique ainda tirou uma garrafa e por isso acabou expulso depois do jogo. Veja que são maus exemplos que vão repercutir exatamente no campo, né, que é onde o Botafogo mais precisa dar uma resposta, Eric. Boa noite. Grande Felipe, boa noite. Mansur, Alex. Na verdade, quem gostou disso tudo foi o Palmeiras, né? Ah, claro. Porque encurtou bem a diferença para 2 pontos e dependendo do que acontecer na próxima rodada. O Palmeiras vai a Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense. O Botafogo recebe o Vitória no Newton Santos. Se os 2 times vencerem, na outra terça a gente tem uma grande final, praticamente, a gente pode dizer assim, porque com 2 pontos de diferença, o Palmeiras vencendo ultrapassaria o Botafogo. O jogo, como eu disse o Fábio, ficou muito condicionado pela expulsão do Rubens, ainda no primeiro tempo, né? Mas foi no finzinho e tal, e o Botafogo teve 50 minutos, assim, digamos, de segundo tempo, para poder fazer um gol. E eu acho que o Botafogo produziu muito pouco para quem teve essa vantagem numérica, para quem tem um time hoje melhor do que o Atlético. O Everson foi pouco exigido, ele fez uma grande defesa numa cabeçada do Vitinho, numa boa bola do... Oi? Foram 26 finalizações, 4 no gol. 4 no alvo, né? 26, essa foi pra fora, foi até perigosa do Jefinho e tal, mas a grande defesa do Everson foi uma cabeçada do Vitinho, numa boa bola metida pelo Marlon Freitas, né?
Achei que o Botafogo, o Arthur botou toda a artilharia que ele podia em campo, Júnior Santos, Marlon, Matheus Martins, Júnior Santos, Jefinho, Igor Jesus. E mesmo assim não conseguiu muito furar, não conseguiu tramar jogadas que pudessem dar a esses atacantes boas condições de finalização. O Galo ficou na dele, abdicou de jogar totalmente, colocou os 10 jogadores no campo de defesa, os 9 de linha mais o Everson, marcou e deu muito pouca chance para o Botafogo. Mas eu acho que o 0-0 tem mais a ver com a pouca efetividade do Botafogo do que propriamente com a marcação do Atlético. Acho que o Botafogo podia mais. Você sabe que o Mansur e o Alex vivem comentando aqui no programa sobre os encaixes individuais no time do Atlético, né? Que hoje acabaram desfeitos depois da expulsão. Todo mundo começou a marcar a zona. E acho que a expulsão, não sei se vocês concordam, acabou beneficiando, beneficiando não o Atlético porque ficou com um jogador a menos, mas dificultando o jogo ainda mais para o Botafogo, porque teve que enfrentar aquele paredão à frente da defesa, algo que eles não imaginavam ali no pré-jogo, não, Mansur? Olha só, olhando os jogos, e eu não estou me referindo ao período 11 contra 10, estou me referindo ao período 11 contra 11. Para mim, o grande debate que ficava do jogo era se o Milito ofereceu ao Arthur Jorge algo que ele não vai fazer em Buenos Aires ou se ele ensaiou um plano diferente. Difícil saber, né? Para a final da Libertadores. A gente só vai ter essa resposta no dia 30. Por quê? A gente está acostumado a ver, especialmente em grandes enfrentamentos, esse time do Atlético com seus encaixes individuais, mas indo buscar desde a saída de bola, deixando seus defensores com muito campo para defender, às vezes no 1 contra 1, no mano a mano. Com as características desse Botafogo, por uma série de razões, por se precisar da bola longa, ter o Igor Jesus para raspar e alguém correr, pela capacidade de correr as costas, pela força física nos duelos individuais, ele assumiria um risco gigantesco. E hoje, por mais que ele ainda tivesse algumas referências individuais na marcação, desde o início no 11 contra 11, ele não ia buscar na saída de bola do Botafogo. A defesa que teve a ver com os desfalques que o Atlético teve também. Então, a gente vai ficar sabendo. Não teve Hulk do início, não teve Sim, Scarpa, o Botafogo tinha 2 também. Era um time diferente. Mas ao longo de toda a temporada, inclusive no período que ficou muito falado, que foi o derretimento do Atlético na Copa América, o Atlético não mudou muito das suas características, mesmo com o time desfigurado, porque estava acostumado a jogar de uma maneira. Então, todas essas respostas, inclusive esse ponto que o Eric coloca, se tem a ver com os desfalques ou não, se foi um plano para esse jogo, ou se ele está preparando algo para tentar defender de uma maneira diferente, deixando menos espaço às costas dos defensores para os atacantes do Botafogo correr, a gente vai saber em Buenos Aires. Mas que o jogo sinalizou um Atlético com um plano defensivo diferente, mais conservador do que o habitual, para mim isso ficou muito claro. Mas também é claro que E dificultou a vida do Botafogo. Sim, claro. É impossível dissociar Criciúma, Cuiabá e hoje. Sim. Os 3 últimos tropeços do Botafogo. O ponto que acho que o Milito deve concordar, é que algo precisa mudar. Porque o que vinha sendo produzido pelo Atlético não estava bom, né? O Atlético não vinha conseguindo jogar bem, não vinha conseguindo vitórias. Continuou sem jogar bem, né? Não, continuou sem jogar bem. Mas assim, eu imagino que ele deva estar insatisfeito pensando no dia 30, porque é lá que é o jogo que interessa para eles agora. Eu acho que esse jogo, especificamente esse jogo de hoje diante do Botafogo, serviu para isso também. Eu acho que era um jogo importante para o Botafogo, que está brigando pelo título, precisava buscar a vitória. O Atlético também é um jogo importante, e aí o jogo se tornou tudo aquilo, principalmente após a expulsão, mas desde o início o Atlético não estava conseguindo atacar. O Mansur, quando ele coloca a questão do Atlético, eu acho que o Atlético realmente hoje, lógico, teve o desfalques, mas ele mudou completamente a forma de jogo, né? A forma de atuar, até porque ele baixou muitas as linhas realmente, dava esse espaço. Então, acho que teve também essa questão, né? Eu acho que teve também essa questão de analisar o que o Botafogo tem de característica de positivo e como ele poderia estar neutralizando essa situação do Botafogo, pensando realmente lá na frente. Eu acho que tudo isso estava em jogo hoje nessa partida. Para o Atlético não valia título, não vale a briga na parte alta da tabela, mas valia também nessa questão. Eu acho que no jogo em si, o Botafogo teve 24, 25 finalizações, poucas no gol. O Atlético foi inteligente em alguns momentos, porque quando coloca o Igor Rabelo, né? O Igor Rabelo também, ele aumenta a sua estatura dentro da área e aí obriga o Botafogo a jogar essa bola pelos lados. E com cruzamento, a tendência é que tenha mais facilidade para tirar essas bolas. Foi isso. Foram 49, Fábio. 49 cruzamentos do Botafogo, 32 só no segundo tempo, já no 11 contra 10. E o Botafogo ganhou pouco desses cruzamentos dentro da área, até porque tinha esses jogadores dentro da área. Então, nesse quesito, eu acho que o Atlético foi até inteligente. Agora, o Botafogo, no meu entendimento,
deixou escapar 2 pontos preciosos aí que pode, de repente, fazer falta um pouco mais na frente. Acho que 2 pontos para a gente observar rapidinho, Felipe. Acho que o Savarino fez muita falta hoje no time do Botafogo, que é um jogador que se entende muito bem com o Almada, essas triangulações, as tabelas que é um jogador que ajuda a pensar, né? É um jogador que ajuda a pensar e construir. Desafoga um pouco o Almada. O Almada hoje ficou um pouco sobrecarregado na criação. E um outro ponto para observar aí do outro lado, o Paulinho fisicamente ele precisa de cuidado, cara. O Paulinho já não está conseguindo desenvolver. A gente já viu ele na Copa do Brasil com dificuldade. Hoje, no primeiro Eric, tempo... eu tava conversando com o Alex enquanto assistia o jogo, em vários momentos dá para perceber ele mancar. Em vários momentos fisicamente, do jogo, o Atlético dá pra ver que ele tá mancando. Eu não entendi porque depois da final da Copa do Brasil, o Atlético já trouxe logo em seguida, tanto que eu falei, numa condição de algo que eu tive que deve ser parecido, é doloroso pra caramba. Segura ele 2 semanas, não vai perder, eu falei pro Felipe, ele vai seguir fazendo trabalho de força, só vai tirar impacto, ele não vai perder os reflexos porque ele jogou o ano todo, né? E nas 2 últimas semanas ali, nos últimos 10 dias, ele joga mais 1, 2 jogos. Você consegue recuperar uma parte boa dessa inflamação que está incomodando. Só que agora não dá tempo mais. Então, para ele jogar com tudo isso que ele está sofrendo, que inviabiliza, você traz ele para uma condição de quanto? 50%, 40%, 60%? E você ter o Paulinho assim, sendo que você poderia ter ele um pouco melhor? Eu não sei, mas acredito que o Atlético tenha errado nesse sentido. Claramente, hoje deu para ver que ele está sofrendo com a parte física e ele é um jogador muito, muito importante e muito decisivo, né? Então... tem que ver como é que o Atlético vai gerenciar esses minutos até o dia 30 agora. Imagina a hora que o corpo dá uma esfriada, deve doer mais. Porque eu reparei também no jogo lá de Belo Horizonte, né, na final da Copa do Brasil, né, Alex? A gente estava assistindo o jogo junto. Quando ele volta do intervalo, ele volta mancando. A hora que esfria tem. A hora que esfria ali, acho que naqueles 15 minutos de intervalo, né, deve ser muito doloroso para ele. Ele volta ali meio mancando e acho que depois, quando vai esquentando de novo, o negócio vai engrenando. Mas claramente tá com dificuldade o Paulinho. Agora, o Mansur tocou num ponto que eu acho importante e acho que o Arthur Jorge certamente deve se preocupar um pouco com isso. O Botafogo vem de 3 empates, né, nos últimos jogos contra times que se defenderam muito bem. Muito atrás. Fecharam o espaço, né? Isso. O Criciúma no Maracanã, o Cuiabá no Newton Santos e hoje o Atlético. É um ponto, porque pode ser que o Atlético tiveram a aceleração do Botafogo. Pode ser que o Atlético tenha descoberto uma maneira de jogar o jogo no dia 30, né? E é por isso que eu especulei a questão da forma de defender do Atlético no primeiro tempo. Se a gente vai ver isso em Buenos Aires ou não. A questão que você citou do Savarino eu acho importante. É verdade que ele estava nos outros tropeços. Claro. Mas a característica dele e do Almada, eles se completam também um pouco. O Almada gosta muito de vir um pouco mais atrás, buscar para ver o jogo de frente. O Savarino, embora faça isso por vezes, ele ocupa muito as costas dos volantes. E hoje o Botafogo tinha dificuldade de achar aquele espaço ali na entrada da área. Você via muito a gente... Acho que isso refletiu também no excesso de cruzamento. De cruzamento, porque a jogada por dentro não acontecia, você vai por fora. Não sei se vocês observaram isso, eu achei também que quando ele pôs o Júnior Santos no campo, ele colocou ele muito pertinho do Tiquinho, e o Júnior gosta de espaço, né? E tinha um espaço já não do lado tinha esquerdo espaço, para correr. Talvez a tentativa fosse empurrar a linha defensiva para trás, para tentar criar um espaço entre... E aí depois ele pôs o Cuiabano para abrir um corredor. No primeiro tempo, com o jogo sem público, né? A gente ouvia muito o Arthur Jorge nas costas dele, muito com o Luiz Henrique. Acho que ele queria que o Luiz Henrique ocupasse ali um espaço, as costas dos volantes. O Vitinho passar, porque ele botou... O Gregório começou o jogo quase que como um terceiro zagueiro mesmo. Porque ele faz muita saída de bola, o Gregório. E deu o campo pro Vitinho e pro Teles, né? Bem abertos, né? E acabou que esse aí foi o chute mais perigoso do Atlético. E aí vem aquela questão... de trás do meio de campo, do 70 metros quase. E aí vem a questão daquele ator americano, John Travolta. A hora que ele chutou, né? Agora você vê a diferença de um... Meu Deus. A diferença de um jogador do nível do Hulk, né? Ele entrou como o Atlético, mesmo quase que sem atacar, ele já conseguiu, criou uma jogada pelo lado esquerdo, que o Fábio chamou a atenção na transmissão, deu esse chute. É um craque. É um jogador muito diferente. Só que se a gente for ver, isso traz um conteúdo pro Atlético. Só que essas dificuldades que eles enfrentaram, principalmente agora com o Atlético, de jogador para jogador, você vai mapear aquela característica individual. Traz também uma possibilidade de estudo sobre o Atlético com esse esquema de uma linha de 5 atrás, esses 3 ou 4 aqui, forçando muito mais um cruzamento do que deixando finalização. É óbvio que o jogo... Um jogo desse, o Botafogo vai lá, consegue fazer um gol, muda completamente. E num outro jogo pode acontecer. Então, eu acredito que traga bons conteúdos para os dois. E até internamente, porque se desenhou nos últimos dias uma sensação, uma percepção geral de que o Botafogo
tinha um nível de favoritismo, não diria alto, porque é um jogo de 90 minutos com jogadores de ampla capacidade de decisão de jogo no Atlético, mas por rendimento que o Botafogo era bastante favorito. Imagino que hoje o Milito tenha ganho alguns argumentos até internos. Ó, a gente enfrentou o Botafogo sem a nossa torcida, sem um monte de jogador importante, a gente não perdeu o jogo, enfim. Acho que ele ganhou alguns argumentos para internamente mexer. E aí vem o outro lado, não sei o que vocês acham. Você vê, se ele joga com um ala sendo o Mariano, ele ganha muito mais em condição de marcação. Eu acho que com o Scarpa ali fazendo a ala, fica mais frágil. Porque você jogar com um time igual o Botafogo pressiona e você ter um Scarpa vindo aqui, tendo que vir aqui acompanhar um lateral, não que ele não vai dar retorno melhor do que o Mariano. Só que a proteção, se você pensar numa decisão de um jogo, pode ser que momentaneamente seja melhor e aí traga alguma ideia. É tão louco, né, cara, Alex? É tão louco tudo, porque faltam 10 dias pra final. É nada, né? 10 dias é nada. Só que no meio disso, tem 2 jogos ainda. Os 2 times ainda vão fazer 2 jogos. E o Botafogo ainda vai enfrentar, nesse período, o Palmeiras no Allianz Parque, podendo ser o grande jogo do campeonato. Então, cara, tanta coisa pra acontecer até o dia 30... Porque o futebol brasileiro é muito doido, né, gente? Se a gente pensar que daqui a 10 dias estamos na final da Libertadores e o Botafogo vai estar lutando pelo título brasileiro e o Atlético lutando por uma vaga na Libertadores do ano que vem, no meio disso tudo, cara, é muita coisa pra acontecer. Em 10 dias o Botafogo pode perder 2 títulos ou pode ganhar 2 títulos. Agora, e tem um complicador, assim. Exato. É evidente que a vantagem do brasileiro ainda é do Botafogo. O Botafogo tem 2 pontos na frente, isso é só olhar a tabela. Matematicamente ele ainda tem uma vantagem, não dá pra desprezar 2 pontos. Ninguém vai pegar 2 pontos e jogar no lixo. Agora, um outro complicador, pensando no brasileiro, além de ter que fazer esse confronto com o Palmeiras na semana da viagem para Buenos Aires, é evidente que o jogo de sábado vai estar muito falado, esse jogo também vai ser muito badalado, mas como se não bastasse isso, 3 dias depois do jogo de Buenos Aires, o jogo mais difícil que o Botafogo tem na caminhada dele, em teoria, Inter em Porto Alegre, né? Que é o Inter em Porto Alegre, ele faz na volta da Libertadores. Sim. O jogo mais difícil fora o confronto direto, claro. Então, a sequência é duríssima. O campeonato hoje ganhou um contorno diferente. Por isso que esses 2 pontos deixados para trás no jogo contra o Cuiabá, no Newton Santos. É isso. E os 2 pontos de hoje, ainda que seja o Atlético em Belo Horizonte, mas é um Atlético jogando sem a sua torcida e com 10 jogadores durante 50 minutos no segundo tempo, né? Isso na hora que você faz aquele check final, assim, né? Você vai... Aqui é X, né? Deixa eu agradecer, Eric, Fábio, obrigado, meus amigos, muito pela presença, aí, porque Arthur Jorge está começando a falar, né? Está sentando lá na sala de entrevistas do estádio do América Mineiro e a gente vai ouvir o técnico do Botafogo sobre esse jogo, sobre a confusão e tudo mais. E segue líder do Campeonato Brasileiro. Eu queria a sua avaliação da partida, por favor. A avaliação temos que resumir muito aquilo que é essa verdade. Saímos daqui líderes novamente, continuamos sem perder. Levamos daqui um ponto, tendo em conta que é para nós pouco, pensando naquilo que era o nosso grande objetivo, vir cá ganhar. Sabíamos que íamos ter um jogo difícil, este Atlético é uma equipa boa. Hoje não quis muito jogar, mas reconheço o valor da própria equipa e um sono do caraças. E dizer que um ponto, seguimos líderes, estamos a fazer aquilo que é o nosso caminho. Faltam 12 pontos para disputar e vamos à luta. Arthur, boa noite. Além do jogo, a gente viu muitos momentos de tensão durante a partida e um muito maior agora no final, com uma confusão aqui generalizada aqui perto do vestiário do Botafogo, né? Sim. O que você pode falar sobre esse clima, sobre o que aconteceu aqui hoje, pensando também que daqui a alguns dias os 2 times vão se enfrentar numa final de Libertadores também? Eu não posso dizer aquilo que é o meu ponto de vista, posso dizer, e aquilo que eu quero falar é sobre o jogo. Eu gostava de falar e que nós tivéssemos aqui uma abordagem da forma que nos traz cá, que é de facto o jogo. O jogo que nós tivemos hoje foi um jogo em que eu posso, na minha perspectiva, poder avaliá-lo naquilo que nós fizemos e aquilo que nós trabalhamos e aquilo que nós acabamos por trazer ao espetáculo, mas peço-vos também, vocês, a imprensa, que possam também ter algum cuidado, e eu até me arriscaria a dizer, percam algum tempo ou ganhem algum tempo para poderem perceber aquilo que também condiciona tudo aquilo que é um espetáculo. E nós hoje não tivemos aqui uma arbitragem feliz. Por exemplo, tivemos inúmeros casos que acabam por condicionar
aquilo que é o próprio espetáculo, e eu disse-o isso muitas vezes, aliás tive o cuidado de dizer na parte final ou no final do jogo, porque não é aceitável que se tenha um jogo em que constantemente está interrompido, parado, e que se tudo permita para que o jogo não flua, que não tenha ritmo, e isso faz com que nós possamos ter aqui avaliações diferentes em relação ao jogo, ou seja, uma avaliação que pode ser mais emocional e a outra que pode ser mais racional. E a parte da racionalidade diz-me que nós vamos daqui a um ponto, num campo difícil, um adversário difícil, é um ponto somado. E o lado emocional diz-me que acho que era desnecessário tudo isto, porque estamos cá para poder jogar o jogo pelo jogo, disputar, podemos ganhar, podemos perder, podemos empatar, mas infelizmente tivemos alguma conivência para que isso pudesse acontecer. Na parte final, aquilo que vejo na parte final, já depois do jogo ter terminado e naturalmente depois de um jogo em que queríamos mais do que aquilo que levamos daqui, pareceu-me, vimos ali algumas provocações, algumas situações que acabam por estar acima daquilo que era suposto e normal, e naquilo que era a passagem dos meus jogadores, numa reação, diria eu, perfeitamente normal, com algumas perguntas absurdas que estavam a ser colocadas ali. Não seria a imprensa, seguramente, porque a imprensa tem outro nível, e um nível superior àquilo que perguntaram a mim, por exemplo, mas eu tenho mais anos disto e tenho mais controle emocional e estou muito bem resolvido e sei aquilo que estou a fazer, portanto abstenho-me de responder a perguntas estúpidas, a perguntas absurdas que estavam a acontecer. Volto a dizer, não seria a imprensa, seguramente, porque a imprensa é formada e trabalhada para poder ser imparcial, ser correta e poder ter um comportamento eticamente correto. Boa noite para você, Arthur. Por gentileza, a gente viu que teve uma confusão generalizada ali no final do jogo. O torcedor fica na dúvida de como começou, o que você pode passar de relato. Eu até vi que você tentou tirar os jogadores, enfim, parece que o Luiz Henrique na confusão também foi expulso. Passar o panorama do que aconteceu ali, por favor. Acabei de responder exatamente nessa pergunta, aquilo que, sim, de facto, no papel, porque o jogo tinha terminado, eu para mim quero tirar os meus jogadores, não quero envolver os meus jogadores em mais do que aquilo que seja fazer o seu trabalho dentro de campo. Era o nosso espaço em frente ao nosso vestiário, e criou-se ali um burburinho desnecessário, e a minha preocupação é de facto tirar os jogadores, porque são os jogadores que acabam por estar mais desgastados emocionalmente pelo jogo, mais suscetíveis de poder ter reações que não deveriam. Tudo muito normal, tendo em conta aquilo que foi a permissão de um jogo que mexeu mais com as emoções do que aquilo que era o próprio espetáculo em si. Arthur, boa noite. Cláudio Rezende, da Itatiaia. A minha pergunta é o seguinte: com esse empate, o segundo colocado se aproximou e vocês têm um confronto direto semana que vem na casa deles, do Palmeiras, e na semana da final da Copa Libertadores contra o Atlético. O Atlético não está disputando o título, vai ficar mais focado nesse jogo. O que isso pode mentalmente aí, que você vai ter que trabalhar com o seu time, porque são duas decisões importantes aí para você, para os títulos. São duas decisões, disse-o muito bem, temos dois pontos de vantagem, vamos ter um confronto direto que tem 3 resultados possíveis e, portanto, nesse jogo podemos ficar assim, podemos ficar um atrás, podemos ficar igual, portanto, nesses 3 resultados que possam acontecer nesse jogo, veremos aquilo que teremos. Agora, temos a vitória pela frente primeiro, por já no próprio sábado, porque nós temos tido a capacidade de olhar etapa a etapa. Nesta altura temos, de facto, todos os jogos finais, porque não há margem para que assim não seja. Estamos a fazer o nosso trabalho, temos sido muito consistentes. Volto a dizer, aquilo que hoje conseguimos aqui, um empate, pode não ser aquilo que nós desejávamos, aquilo que a torcida desejava, mas voltamos a não perder, mantemos 2 pontos, encurtámos o campeonato, menos um jogo para o fim, continuamos líderes. Portanto, é um caminho que se faz por etapas, e essas etapas vai-nos fazer também com que nos possamos concentrar, porque também assumimos há uns meses esta parte de que tínhamos 2 grandes objetivos: lutar para podermos ser campeões do Brasileirão e podermos chegar à final da Libertadores.
estamos dentro desses objetivos que criamos para nós próprios. Vamos agora lutar com todas as nossas forças para tornar essa possibilidade numa realidade. Thiago Maia. Bom, tá aí Arthur Jorge, técnico do Botafogo, fazendo papel de treinador, né? Do Botafogo, no caso, preferindo valorizar o empate contra o Atlético do que dizer que o Botafogo deixou de ganhar 2 pontos devido às circunstâncias, né? O fato de o Atlético ter perdido logo a 30 minutos, mais ou menos, ali do primeiro tempo, um jogador expulso. Evitou falar sobre a confusão, né? Falou só que houve ali gente que passou do ponto nas provocações. E sobre o jogo contra o Palmeiras, pode ganhar e empatar. 3 resultados perder, possíveis. Né? Pode ganhar e ele empatar. Não quis, primeiro, acho que ele não quis colocar ainda mais combustível na questão com o Atlético, né? Pensando que tem uma decisão na frente, tentando levar o jogo para o terreno só do esportivo e não da provocação. Aliás, tomara, porque o futebol brasileiro nesse dia vai estar novamente expondo 2 clubes numa final continental que todo o continente vai estar assistindo. Tomara que o espetáculo seja jogado mesmo, não seja a coisa não caminhe para um outro terreno, né? E acho que em relação ao Palmeiras, ele quis tirar a sensação de que o fato do Palmeiras estar dependendo dele nesse confronto direto para passar à frente do Botafogo e o confronto ser no Allianz, isso tiraria do Botafogo uma condição boa no campeonato, tentando colocar que vai jogar lá numa partida que tem 3 resultados possíveis. Naquela parte em que ele fala do papel da imprensa... Eu não entendi a que ele estava se referindo exatamente. Será que são as questões de o jogo parado... que o Hulk também estava falando na entrevista que foi algo que o Arthur reclamou com o Hulk. Não, isso eu entendi que ele entende que a gente é parte dessa discussão. A gente fala sempre. A gente fala aqui, isso, né? No nosso caso, particularmente. Em relação às perguntas que ele diz ter ouvido. Hoje, por exemplo, faltou bola, né? Em alguns momentos. Não dá. Bolas de novo. Esse não é algo que acontece hoje. Nem aconteceu só hoje lá. Agora, é triste que o Atlético tenha enfrentado o que enfrentou no estádio dele e hoje tenha tido outros tipos de incidente diante do jogo. Estádio, mas é ruim, né? A gente não consegue se livrar disso. Enfim, mas não é a casa do Atlético, é a casa do futebol brasileiro. Mas cada vez que acontecer, a gente tem que apontar, porque senão a gente vai naturalizar. O forte do Botafogo, para mim, é o Arthur Jorge. A cabeça que esse cara tem, ele está muito preparado para enfrentar isso com esse tempo de seca do Botafogo sem título e com o que aconteceu com alguns atletas que ainda estão no grupo ano passado. Eu não sei, cara. Esse cara, ele tem algo de especial. Você viu que ele ficou acompanhando tudo esse tempo todo. Foi conversar na boa com o Hulk? Ele quer saber, ele precisa entender o que está acontecendo, né? É lógico que tudo fica mais à flor da pele. Lógico que os atletas do Botafogo carregam, sim, essa pressão, né? Eu vivi isso em 2 clubes, que até um título inédito, um título importante viesse, é uma carga complicada. O torcedor, ele passa a desconfiar de tudo e o torcedor é uma parte super importante nisso que o Botafogo vem vivendo. O ano passado, que vive esse ano. E o Arthur Jorge, eu acho ele um cara, ele tá muito consciente disso e isso passa pro atleta, cara. E pro ambiente, né? Porque o ambiente é todo mundo, é o porteiro, é o roupeiro, é o massagista. Então acaba vindo. Essa parte final de tudo que aconteceu também fugiu um pouco, às vezes, dos atletas, porque entrou gente de fora. Tanto que o Vitor acabou indo lá porque alguém da comissão técnica do Botafogo estava trocando coisa com ele, depois seguranças com seguranças, então não foi só coisa de atletas, né? A sensação, inclusive, que tem uma hora que os jogadores do Botafogo parecem voltar porque os seguranças do Botafogo estavam... E eles já tinham se recolhido e acabaram voltando. E alguns atacados com grade, né? E aí me parece que isso mobilizou os jogadores do Botafogo de volta. Podem ter eles ouvido, porque ali é tudo muito perto, né? Tem as janelas ali no vestiário. Alguma ofensa que aconteceu e já era gente que tinha que acalmar. Isso. Né? E acabou transcendendo isso. Quem tá ali para ordenar a situação, pacificar a situação. Só que daí os atletas saíram, poxa vida, os atletas ali eles não vão resolver, né? Lógico, tá tudo, não tô falando que ninguém é humano para não sair muito da caixinha. Só que daí acabou o Luiz Henrique sendo expulso, discussão de atleta com segurança. Barbosa sendo expulso infantilmente. O prejuízo ficou com o Botafogo em relação a isso. Total. Mas aí tá uma oportunidade sempre de você ver. Calma, nós temos que baixar a temperatura, nós precisamos entender aonde a gente está e o que a gente tem para conquistar. Que 2 pontos ainda é coisa super importante. Quem gostou de tudo isso foi o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras hoje não jogou bem, fez um jogo ruim contra o Bahia. É difícil até explicar o resultado do jogo. Difícil, ainda assim venceu. Coisas que o Palmeiras tem conseguido nos últimos anos, mesmo quando não joga bem. Bom, pessoal, reagi aqui quietinho, só com umas caras e bocas a esse trecho aí da parte que fala sobre o Botafogo no nosso troca de passes, né?
sobre a expulsão do Luiz Henrique. Imbecil ao cúmulo da última potência. É inacreditável um jogador profissional, seleção brasileira, líder do Brasileirão, que tá na final da Libertadores, um cara que, porra, de um nível de... foi pra Europa já, cara, ele vir e tacar uma garrafa em alguém num jogo que tem VAR, cara. É inacreditável, reta final do Brasileirão, faltam 4 jogos, cara. Porra, pelo amor de Deus, o cara que, pra muitos, é o craque do time, é o cara que desequilibra, que balança na frente do zagueiro e dá o tapa na frente e ninguém pega. O cara que é importantíssimo num jogo como esse do Vitória. Tá fora, desfalque. É inacreditável uma infantilidade dessa, cara. Revoltante. É uma coisa, cara, é de cair da bunda. Inacreditável essa expulsão do Luiz Henrique. Infantil, irresponsável, né? Complicado, cara. Bom, o próximo jogo é Botafogo e Vitória, lá no Newton Santos, né? No Newton, no Engenhão, falem como quiser, não tem essa frescura. Cara, o Botafogo tem que ganhar esse jogo. Já perdemos pontos demais para times inferiores a nós. O Vitória não pode ser mais um deles. Vitória, vendo como foi o Grêmio e Botafogo, quer dizer, Botafogo e Grêmio, como foi Botafogo e Criciúma, como foi Botafogo e Cuiabá, e Botafogo, Galo e Botafogo, ele sabe como jogar. É entrar com a mesma retranca, o mesmo ferrolho. Agora, cabe ao Botafogo, cabe ao Arthur Jorge, mais uma vez, que tomara que dessa vez agora com sucesso, encontrar uma forma de jogar que consiga furar essa tática de ferrolho, que consiga furar a retranca, anular esse antijogo do adversário, né? O Botafogo eu ouço muito isso nos programas esportivos e tal. O Botafogo tem essa forma de jogar, tem o seu jeito de jogar e é muito sólido e vai assim todos os jogos. Não é assim que se joga futebol, cara. Tem alguns tipos de jogos que você joga de um jeito. Tem outros tipos de jogos que joga de outro. Se você vai enfrentar uma retranca, ela vem... Todo cara que forma uma retranca contra nós, contra o Botafogo, ele vem estudando nossa forma de jogar, nossos jogadores, nosso estilo de jogo, e monta uma retranca que vai anular esse estilo de jogo. Então nós temos que mudar a forma de jogar. Porque o cara estudou muito bem a nossa forma de jogar e armou um esquema para anular ela. Se a gente entrar desse mesmo jeito que ele estudou, ele conseguirá anular a gente. Agora, se ele estudou um jeito de jogar, uma forma de jogar, nossa, montou um ferrolho, montou um esquema defensivo, e a gente entrar com outro esquema, a gente quebra ele. Então, acho que cabe ao Arthur Jorge buscar uma outra forma de jogar nesse jogo contra o Vitória, porque certamente eles virão retrancados com o ônibus do Vitória na frente do gol. Cara, em relação à minha expectativa do título brasileiro, sigo confiante, justamente porque nós temos, depois do Vitória, 3 jogos contra 3 times grandes, né? 2 deles fora de casa. O Botafogo é um baita visitante. O Botafogo não perde um jogo do Brasileirão há 3 meses, eu acho. Por aí. Desde o começo, meados de agosto. O Botafogo, com Bastos e Barbosa, né, não leva gol há uns 3 meses também. Porque o Barbosa não vai jogar contra o Vitória. Mas contra o Palmeiras, ele vem já limpinho de cartões para jogar contra o Palmeiras, contra o Inter, etc. Então é importante ter os dois em campo. Eu tenho uma impressão de que o Botafogo tem muita condição de ganhar o Palmeiras no Allianz. O Botafogo pegou o Palmeiras 3 vezes esse ano. Nas 3 vezes saiu triunfante. Uma vitória no Brasileirão de 1-0, gol de Tiquinho. Uma vitória na Libertadores 2-1, gol de Igor Jesus e Luiz Henrique. E um empate no Allianz Parque com gols de vitória, porque era um empate que a gente poderia ter. Era um empate que dava classificação pro Botafogo. Então foi um empate, mas quem saiu comemorando no final do jogo uma classificação foi a gente. Então foram 3 triunfos contra o Palmeiras. Nem lá a gente perdeu o jogo. Então
Botafogo sabe enfrentar esse Palmeiras. Se vier aberto, vai levar taca. Então é isso. Eu creio que o Botafogo tem plenas condições de ganhar do Palmeiras e do Inter, que para muita gente são os jogos que a gente tem a maior chance de tropeçar. Eu acho que é o contrário. Temos a maior chance de tropeçar, como foi hoje, com o Galo retrancado. Quem sabe, tomara que não, contra o Vitória. Agora, contra Inter e Palmeiras, eu tenho uma impressão muito forte de que a gente consegue ganhar os 2 jogos. Então, pessoal, eu fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo. Antes de sair, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Tesouro Fogão. Também temos a área de membros. Clique em Seja Membro e veja um dos 4 planos. Um deles vai caber no seu bolso, certamente. E você pode ajudar o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui. Eu fico por aqui. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!